Olá, seja muito bem-vindo ao Viva Mais, o programa de saúde e propósito da IPPTV. Eu sou Sara Coivisto, estou aqui com o meu fiel escudeiro, Lácio Coivisto. E aí, como vai? Bom, gente, o programa de hoje a gente vai continuar aquela nossa rodada de bate-papo sobre longevidade, focado no estilo de vida. E um pilar que a gente vai falar hoje é muito importante, que se chama comunidade. A gente quer relacionar esse pilar também com um propósito bíblico muito forte que a gente tem na palavra, não é não, Lassi? A gente vai esmiuçar a palavra, porque a gente vai aprender que como a Bíblia, muito antes da ciência, já está apontando para a comunidade como uma coisa super importante. Com certeza. Então vamos começar? Vamos lá. Lassi, eu queria que você desse um panorama geral do porquê que a comunidade é importante na vida e nas relações pessoais. Eu acho que pensando um pouquinho, acho que o assunto comunidade é muito legal, acho que a gente vai acabar navegando por ele ao longo desse episódio, mas acho que tem um ponto, uma história muito legal que vale comentar aqui, que é a história do efeito Rosetto. Ah, essa história é bem interessante mesmo. O efeito Rosetto, o que é, na verdade, né? Um grupo de italianos no século XIX que vivia numa cidade chamada Rosetto, acho que é o nome composto, que tem Rosetto, eles se mudam para os Estados Unidos, para Pensilvânia, e montam ali uma comunidade, que eles deram o nome de Rosetto. Eles são super criativos, né? O italiano, a Itália, você sai da Itália, mas a Itália não sai de você, Entendi. Aqui em São Paulo a gente tem um monte das pizzarias aqui, Com né? certeza. Eu sou suspeita para falar porque sou descendente. Exatamente. E aí, o que acontece? Passando um tempo, no século XX agora, 1960, um médico, ele percebe um efeito muito estranho. Por algum motivo muito doido, as pessoas de Rosetto não tinham problemas cardiovasculares. Comparado, inclusive, com as regiões do lado. A cidade do lado, o pessoal tinha índice de infarto, de derrame, insuficiência cardíaca, né? Os principais diagnósticos aí de doenças do coração. Só que Rosetto não tinha. Não tinha. As pessoas não morriam por ataque do coração. Tinha um ou outro, mas muito menor, né? Aí qual que é a primeira coisa que ele pensou? Falar, eles devem comer melhor, eles devem se cuidar mais. Fazer exercício, né? Eles devem ter hábitos de vida muito melhor. Mas aí quando eles foram ver, ele falou, não. Eles comiam gordura em excesso, trabalhavam nas pedreiras, fumavam pra caramba, eram obesos. Qual que é o segredo, hein? E eles morreram de coração. O que ele descobriu? Depois dele ir muito a fundo nesse assunto, ele descobriu que, na verdade, o que fazia... É muito interessante, né? Essa história é muito legal, vale procurar, tem no Wikipedia, é só colocar no Google, assim, até nos chats aí da vida. Agora eles vão contar essa história. Ele descobre que, na verdade, o que protegia as pessoas eram os vínculos. Porque essas pessoas de Rosetto, elas tinham uma relação com as próximas gerações muito próxima. Muitas vezes 3 gerações viviam na mesma casa. Então, o avô, o pai e o filho. Existiam encontros em igrejas, existiam encontros em praças, então os vínculos sociais eram muito aprofundados. Isso é bem interessante, desculpa te interromper, porque a gente, nesses episódios que a gente está conversando aqui, a gente sempre faz um link com algum episódio que a gente já teve sobre esse assunto. Sim. E quando a gente teve o episódio que falou um pouco sobre saúde mental, a gente entrou em detalhes do idoso e o quanto importante nessa fase a família tá próxima, justamente por conta de você não ter problemas psicológicos, da pessoa se sentir melhor, de você ter uma assistência ali, porque o idoso cai muito, né? Então, muito interessante esse link que você tá fazendo, né? Trazendo essa informação. Inclusive, uma coisa que você me fez lembrar agora, legal a sua pergunta, obrigado, inclusive, por ela, porque existem vários estudos e está documentado que a solidão, ela é comparável a parte prejudicial à saúde a você fumar um maço de cigarro. Nossa. Tem o mesmo efeito. Então, claro, né, no sentido de risco para a saúde, né, não que eles acometem, né, o cigarro pro pulmão, etc. Mas
ele tem o mesmo peso de risco para as pessoas do que a solidão. Né? O outro lado, você não ter vínculos, é muito perigoso. Inclusive, na saúde mental, a solidão é marcador para indício que a pessoa tem um problema de saúde mental. Que a gente deixa de se relacionar, não tem vontade de ver as pessoas, né? Claro que tem gente que gosta mais, tem gente que gosta menos. Aqui, ó, eu sou a pessoa que gosta de falar mais, ela gosta de falar menos, né? Aqui eu gosto de conversar, mas no particular eu sou um pouquinho mais fechada mesmo. Exato. E tá tudo bem. Né? Mas aí o que aconteceu, terminando a história? Depois de uns anos, depois de umas décadas, essa turma que morava em Roseto, ela acabou se americanizando. Então, eles começaram a perder esses hábitos. E aí, o que aconteceu? Começaram a ter ataque cardíaco. E foi assim que eles viram a causalidade. Porque existia uma correlação, mas como é que eles mediam a causalidade para isso? Eles mediram. Então, isso ficou muito documentado. Então, a comunidade como um pilar, e você ter laços que são realmente profundos de amor, de conexão, ele protege a sua saúde. Muito importante. Isso que pra gente como, né, como irmãos em Cristo, essa família maior que é essa, a igreja expandida, o quão importante é e o quanto a gente aproveita disso, de ter vínculos verdadeiros com os nossos irmãos ali no dia a dia, né? Essa sua fala, ela é bem impactante e importante, porque a gente vai falar um pouquinho, trazer para a palavra alguns estudos que a gente fez prévios, bem legais. Porque você que estudou profundamente, eu também ali acompanhando, a gente viu que no passado, na época, né, de Jesus, de Moisés, as pessoas viviam mesmo em clãs, em famílias muito próximas, né? E aí, trazendo para a palavra, eu acho que a gente tem o principal, que são os 10 mandamentos da Bíblia, que a gente tem uma série de recomendações que Deus deixou para nós. E uma dessas recomendações está ligada, intimamente ligada, a essa questão do cuidado e da comunidade familiar, o quanto ela é importante. Então, assim, a gente teve até um episódio aqui do Marcos Erblin que falou que muitas coisas que a ciência luta contra, a palavra vai lá e confirma, e depois a ciência vai lá e confirma e fala, tá certo mesmo a palavra. Então a gente vê que até nas relações, né, Lácia? Até nessa questão da saúde, das relações familiares, o quanto a palavra ela é importante para nos mostrar um caminho certo do que a gente tem que fazer. Sem dúvida. E aí, trazendo para esse ganchinho agora, vamos começar a trabalhar a comunidade à luz da palavra de Deus. Vamos. Né? Acho que você falou um ponto muito importante, né? Os 10 mandamentos, né? O que são, né, esses 10 mandamentos? Eles não são um checklist que eu marco e... São bons princípios. Com certeza. Que vão, no final do dia, nos dar vida. Ou, pelo menos, o não fazer que vai nos afastar daquilo que vai trazer morte pra gente. Né? Então, não cobiçar, né? Não, a cobiça, não matarás, não roubar. Então, você tem os não fazer, né? E aí, como é que divide esses 10 mandamentos? Né? A gente tem os primeiros 4 mandamentos que são intimamente ligados à nossa conexão com Deus. Né? Então, é a nossa relação com Deus. A gente guardar, né, na época quando foi escrito, né, o Shabá, que era o sábado que começa na sexta-feira à noite e vai até sábado à noite, né, que ainda os judeus ainda fazem assim, mas você ter o 7º dia, você guardar. De você descanso, não, né? Você do descanso. A questão de você colocar nenhum Deus na frente de Deus, né? Deus é o principal, que é o primeiro mandamento, não ter ídolos. Né? Então, você tem essas relações. E nos outros, do 6 ao 10, os 5 últimos, é a relação com o próximo. Tanto que Jesus, quando ele é perguntado qual que é o mandamento mais importante, ele acaba, de uma forma muito inteligente, né? Claro. De uma forma clara, simples e muito bonita, né? Ele acaba dividindo nessas duas formas, né? Então, a relação nossa com Deus e a relação nossa com o próximo. Só que no meio, essa conexão entre esses dois blocos, existe o 5º mandamento, que ele
nos dá uma direção e acaba nos levando, e a gente vai entender como, para esse conceito de longevidade. E o mais legal é que esse versículo, né, que mostra em Êxodo, ele é o único mandamento, não sei se você já reparou nisso, que tem uma promessa. Vamos ler o ler. Versículo certinho de Êxodo, tá aqui, projetado. Vamos, ó. Aqui na tela, né? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Amém. 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 Agora a gente vai esmiuçar isso, trazendo pro... Olha que legal, né? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Ele tá te falando, ó, honra teu pai e tua mãe, que você vai viver mais. Agora a pergunta, o que significa, nesse versículo, você honrar o seu pai e a sua mãe? Essa pergunta é a pergunta-chave, né? Porque a gente acaba misturando, né? Sim. E a gente acaba nem prestando atenção nos verbos e na forma como as coisas são escritas na Bíblia. Isso acontece muito. Se a gente olhar para essa frase, ela tem algumas partes muito importantes. E o verbo honrar, ele tem uma significância muito importante, né? Então, quando a gente vai para o original, né? Eu vou até pegar minha cola aqui, porque eu não sei pronunciar, né? A gente pega aqui os termos em hebraico, né? Você tem a raiz de honra, é a palavra, o verbo kaved, com K, kaved. É o verbo, que é a mesma raiz de um substantivo que chama kavod. E que significa a mesma coisa. É como se fosse honra e honrar. Só que quando na Bíblia se usa o substantivo, né, honra, kavod, ele é traduzido para o português como glória. Olha. Então, honra e glória pra gente é diferente. Sim, mas Bíblia é como se fosse honra e honra. Glória e glória. É a mesma coisa. Mas fica estranho falar que eu estou glorificando minha mãe e meu pai. Sim. A gente glorifica a Deus e honra a Deus, mas é meio estranho, mas a gente na nossa língua acaba diferenciando. Mas eu tenho uma dúvida, o que vem na tua cabeça, né, assim, de vida, né? O que para você, quando você pensa em honra e glória, vem assim na sua cabeça? Assim, o que vem na tua cabeça? Curiosidade. O que vem na minha cabeça é Jesus. Toda a honra e toda a glória. Que mais? Meu, acho que se a gente for para lá pro esporte, né? Se a gente for fazer. Eu sempre puxo pra ver do esporte, que eu fui criada no esporte, né? Mas se a gente for puxar para ver do esporte, a gente tem essa questão, né, da honra, né? As Olimpíadas é uma pompa da glória, de você honrar aquele treinamento que você fez. E o exército também, de certa forma. O exército também, bem lembrado. Né? Ou mesmo os gladiadores, né? Eles vão lutar, os guerreiros, honra e glória, né? Exatamente. Acho que o exército tem até mais que o esporte, né? Porque a forma como o exército ele se organiza, eles têm honra, né? Eles falam, não vou fazer isso porque vai ferir a honra ali, que é a minha imagem com o meu batalhão, tudo aquilo que eu acredito. E a glória é quando você vê que o esforço foi válido e você conseguiu salvar alguma coisa. É que engraçado, é bem legal. Mas meio que a mesma coisa, né? É meio que a mesma coisa. Mas o que significa? Então, quando você vai lá e vai estudar o que significa em hebraico, tem a ver, honra, tem a ver com pesado. Pesado. Como se fosse um desafio, é isso? É peso mesmo. Tanto que, por exemplo, quando Eli recebe a notícia dele e cai da cadeira e quebra o pescoço e morre, na passagem da Bíblia, na explicação fala porque ele era muito pesado. Ele usa a mesma palavra em hebraico para dizer pesado. Que a palavra que é usada para honrar é para significar que Eli era pesado, por isso quebrou o pescoço. Então, tem um sentido de peso. Agora, quando está no verbo, o substantivo é peso, pesado, né? Isso é uma certa forma de uma importância, né? Porque o peso, tem uma situação pode ser pesada, né? Se a gente for pensar aqui no português, né? Meu, aquilo é pesado, foi muito pesado.
aquela situação foi muito pesada. Foi um fardo, né? Muito grande. Nossa, teve uma importância. Aqui tem até uma conexão quase negativa, né? Sim. Mas tem a ver com algo que tem uma importância muito grande. Então, mesmo a gravidade da situação, né? Que vem da gravidade, de você ter um peso maior. Agora, quando a gente vai falar de verbo, é como se a gente estivesse dizendo: o Deus é o pesadão, é o pesado, é o que é importante. Ele se você tá honrando a Deus de uma forma muito lúdica, de brincadeira, assim, eu tô chamando Deus de pesado, de importante, ele tem uma relevância muito grande. Mas o que é na prática, né? Porque, na verdade, quando a gente fala honrar, você pode honrar com palavras. Ou com ações. Ou com ações. Então aqui eu convido a gente a abrir a palavra de novo, em Provérbios, que é muito famoso, Provérbios 3, que tem lá um versículo, que acho que é Provérbios 3:9, que... Aqui, projetou. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Primícia é a primeira parte. Sim. Né? Então aqui, em Provérbios, aliás, esse capítulo 3 é maravilhoso, eu indico que todo mundo leia, porque é muito bom. Provérbios é muito rico, dá né? vontade de ler todo dia esse capítulo 3 de Provérbios, é muito bom, né? A palavra inteira é maravilhosa. Mas aqui é uma ação muito clara. Honrar ao Senhor com os teus bens. Então, se a gente for olhar o que significa honrar na Bíblia, tem a ver com dar a importância e você sustentar. Tá, e assim, para eu entender de uma forma lúdica mesmo. Sim. Então a gente está fazendo um paralelo, né? De Êxodo, do honrar pai e mãe. Agora você trouxe mais um exemplo aqui do contexto de honrar em Provérbios. Como que eu, Sara, sei que estou honrando os meus pais no dia a dia? O que você traduz, né, toda essa explicação nas ações do dia a dia? Porque eu acho que essa é uma boa pergunta, tá? Porque vamos pensar na época que foi que a população recebeu esses 10 mandamentos, né? Quando Moisés desce com as tábuas de pedra, tudo, quem que estava principalmente escutando? São adultos. Sim. Né? Então, quando você escuta como pessoas como nós, olha, honra teu pai e tua mãe, e você vê um Provérbios, né, um versículo em Provérbios como a gente leu, não é só respeitar. Olha, obviamente isso faz parte, você respeitar, você entender a autoridade, muitas vezes, de pai e mãe, porque... Mas quando a gente vai ficando mais velho, a gente fica adulto, existe um pedaço do cuidado. Sim. Né, do cuidado que é o cuidado de cuidar da saúde quando precisa, é sustentar financeiramente, né? Esse é um ponto importante, né? Porque honrar, porque aqui a gente está vendo e tem um exemplo muito legal disso na Bíblia, que eu vou até acelerar, porque a gente colocou até uma ordem aqui dos versículos, mas se puder colocar no Evangelho, deixa eu pegar aqui qual que é o versículo certinho, porque tem uma história acho que deixa eu ver, é Marcos, isso é Marcos mesmo. 7, é isso, exatamente, de 9 a 13. Aqui tem essa história, ela é muito legal, porque Jesus, ele é acusado pelos fariseus de não lavar as mãos. Inclusive, se você vai olhar essa tensão com os fariseus, é como se os fariseus eles queriam imputar na população coisas que eram destinadas aos sacerdotes, sim, né, a parte mais de quem estava mais próxima de purificação para a população inteira, sim, fazendo um fardo ser muito pesado, sim, né? Sim. E aí eles vão lá e acusam Jesus. E aí Jesus, ele fala: não, mas peraí, você me acusa de não lavar a mão? Como você faz assim, hipócrita.
Mas por outro, Deus pede para você honrar pai e mãe, mas vocês falam que tá tudo bem, falar que, nossa, eu tinha esse dinheiro para entregar para o meu pai e para minha mãe, mas não deu porque eu tive que entregar como oferta para a igreja, então eu não tenho dinheiro para você, mas isso tá tudo bem, porque eu tô honrando a Deus. E Jesus está falando, não. Que não adianta você falar, eu não estou entregando aquela ajuda que eu ia dar para o meu pai e para minha mãe, olha que legal. E dando a desculpa que eu estou dando para a igreja, você não está honrando Deus dessa forma. De certa forma, Jesus está comparando você dar uma oferta para a igreja a você dar um dinheiro para sustentar a vida do teu pai e da tua mãe. Sim. Então, hoje em dia, quando a gente pensa em honrar pai e mãe, também tem a ver com a parte financeira. Sim. Não é só isso, não obviamente. Não é só o cuidado, não né? é assim, eu dou um dinheiro lá, não é isso, né? Mas tem a ver, e eu acho que a gente vai entrar nesse assunto, né? Eu acho esse paralelo que você está fazendo tão legal, tão importante, porque a gente está aqui num programa de saúde e propósito, né? E a gente trouxe esse tema que é um dos pilares do estilo de vida, que é a comunidade, e a gente está relacionando com os princípios bíblicos. Por quê? Porque você, assim como eu, como Lázaro, um dia vai envelhecer, né? E um dia você vai precisar de cuidados, né? E nós que temos a Cristo como nosso Senhor e Salvador e que a gente segue o que a palavra ensina, essa visão da saúde que você está oferecendo, né? A gente acabou de citar aqui, as pessoas que vivem sozinhas, elas têm mais predisposição a problemas de saúde, até comparado com pessoas que fumam, né? Tem a questão do propósito, né? Você tem um trabalho, você está jovem ainda, a pessoa vive de uma aposentadoria, não tem tantas condições, você ajudar o seu pai e a sua mãe, você está honrando, né, o mandamento bíblico que Deus tem ensinado pra gente na palavra. Então o programa de hoje eu acho muito especial porque a gente está trabalhando esses dois pilares do nosso programa, que é o saúde e o propósito, juntos num tema que é muito relevante, né? E aí, olha que legal, assim, eu queria puxar esse fio. Por que será que Deus... parece uma pergunta muito óbvia, assim, a resposta, mas vamos lá. Deus fala para honrar o pai e a mãe. Sim. Por que será, né? O que tem de diferente no pai e da mãe de um irmão? Né? Fica parar para pensar. Parece meio óbvio, né? Parece meio óbvio. Mas pai e mãe te deram a vida, né? Sim. Geraram você. Você nasceu, é meio controverso isso hoje em dia, né? Mas você nasceu de um pai e de uma mãe. Sim. Né? Essa é a regra. Essa é a regra. Uma brincadeira, né? Claro que eu fiz, mas sério, a gente nasceu de um pai e de uma mãe. E sem pensar nas exceções óbvias, como foi com Ló e Abraão, que Ló era um parente e foi viver com Abraão, né? Porque o pai tinha falecido, se eu não me engano, essa história. Mas os pais também sustentam os filhos. Sim. Eles participam da criação. Então tem aí algo muito diferente. Tanto que Abraão chama Ló de irmão. Sim. Só que acho que eu nunca vi nenhum filho chamar o pai de irmão. Ou o pai e o filho de irmão. Não, porque a relação é diferente, Sim. né? Então, uma relação muito especial. É tão importante a relação pai e mãe que tem um versículo em Ezequiel, acho que capítulo 22 também, a gente trouxe aí para a tela, que ele mostra o ao contrário. Ele mostra... As consequências, né? As consequências. As consequências de o quanto que Deus não gosta de você deixar de honrar pai e mãe, que ele fala dos príncipes e fala, eles fazem tudo de mal e não honram pai e mãe. Puxando isso que você acabou de falar, né? Então a gente tem um versículo que fala para você honrar o pai e a mãe, para que você viva bem na terra que Deus te deu. E a gente tem discutido o quanto isso é importante na palavra, o quanto isso traz de benefícios que Deus fala claramente, para que você viva bem. Né? E o bem que Deus oferece para nós é um bem muito maior do que o bem que a gente acredita, né? Perfeito. Porque ele faz infinitamente mais do que a gente precisa e merece, né? E o que a gente pede para ele.
Então, a gente tem essa promessa de Deus, né? Muito importante. A gente vê em Rosseto, lá do começo, né? Você trouxe o gancho, dizendo que quando eles viviam em comunidade, quando eles se ajudavam, quando as famílias estavam próximas, as pessoas viviam mais, mesmo fazendo tudo errado. Dormindo errado, comendo errado. Não é uma desculpa. Não é uma desculpa, né? Não fazendo tanto exercício, mas assim, o quanto o pilar da comunidade, ele é relevante. Muito né? relevante. E tá alinhado com a palavra. E aí, quando isso perde, esse pilar da comunidade perde, o quanto é destrutivo em Rosseto, né? Das pessoas começarem a ter os problemas de saúde que outras comunidades tinham, porque esse vínculo foi se universalizando com o Ocidente americano, né? Se desgastando e tal. E aí, agora a gente vai trazer um exemplo bíblico também, porque a gente tem esse exemplo real, né? Que aconteceu lá nessa comunidade. E agora a gente tem um exemplo bíblico também do que acontece se você não honra, né? Que é esse versículo agora que a gente vai falar de Ezequiel. O Ezequiel é o exemplo, um exemplo, ó. Eis que os príncipes de Israel, cada um segundo o seu poder, nada mais intentam senão derramar sangue. No meio de ti desprezam o pai e a mãe, praticam extorsões contra o estrangeiro, são injustos para com o órfão e a viúva. Então, olha os exemplos que contrasta, né? O quanto que Deus coloca valor e usa como exemplo. Eles nem honram pai e mãe. Inclusive, em Êxodo mesmo, 21, se eu não me engano, logo depois dos 10 mandamentos, está dizendo que se você amaldiçoar seu pai e mãe, morreu, né? É morte. Assim, é nesse nível de importância, né? Então aqui a gente tem que parar para pensar o quanto de fato a gente tem que dar valor, né, nessa. E aí esse sustento, esse honrar, que é o tratar bem, é o ajudar a sustentar, que às vezes é fazer uma compra no supermercado, né? Eu acho que hoje em dia, com a sociedade que a gente vive, né, as relações familiares se perderam muito, né? Tem um livro que eu li por conta da faculdade que chama Modernidade Líquida, né? Que ele fala exatamente disso, de o quanto a gente, com o passar do tempo, a gente perdeu esse convívio familiar. Sim. E não é por conta da correria, é por conta da forma como o mundo vem mudando, né? Então, se a gente for fazer um paralelo também, com tanto o estudo de Rosseto, que é um estudo mais antigo, quanto o estudo da palavra, da gente, né, o pastor Hernandes faz isso na nossa igreja maravilhosamente, de situar historicamente o contexto, de explicar como aquelas civilizações viviam. E a gente tem documentado já, assim, eu vou puxar um viés para a minha primeira formação, que é econômica, de que quando uma sociedade ela perde as referências familiares e os valores familiares se perdem, ficam muito frágeis, isso tem consequências econômicas. Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que assim, e a gente não terminou de esmiuçar esse mandamento, né? Esse mandamento, e olhar, porque é um mandamento que fala, olha, que se você fizer essa primeira parte, que é honrar pai e mãe, a tua vida será prolongada. Sim. Você vai viver mais. Inclusive na terra que Deus te deu. O teu Deus te deu. Então, vamos fazer o seguinte. A gente tem muita coisa para falar ainda. Vamos fazer um intervalo rápido. Fica por aí, que a gente vai agora mostrar como que Jesus, na infinita sabedoria dele, pegou esse mandamento e fez assim, ó, aumentou. Então, a gente vai chegar na comunidade daqui a pouquinho. Fica aí. A gente volta já já. Muitas pessoas sabem que podem ir além, mas não sabem qual é o próximo passo. O Instituto ITER existe para isso: te preparar para crescer, liderar e gerar impacto real. Com cursos livres, MBAs e programas personalizados para equipes,
Unimos conhecimento aplicado, professores com larga experiência e formatos flexíveis, para que você evolua com consistência e esteja pronto para cumprir o seu propósito. Instituto ITER. Conhecimento é o caminho. Já pensou em usar o seu seguro de vida em vida? Um dos benefícios que está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, para atender você e mais 2 pessoas no momento que mais precisarem é a telemedicina. São consultas médicas de forma rápida e prática, sem filas, nem espera, nem limite de utilização. E tudo isso com a qualidade do Hospital Albert Einstein. Após o atendimento, você recebe um e-mail com as orientações e receitas digitais aceitas em farmácias de todo o Brasil. Com este seguro, você resolve o que precisa e o que mais importa de onde você estiver. Acesse agora mesmo e garanta esta tranquilidade para você e quem você cuida. Voltamos e agora a gente vai para o maior exemplo prático de como a gente deve viver em comunidade, né, Lácio? Porque, né, continuando o nosso estudo, né, quando a gente olha para a palavra, a gente tem um versículo, né, Jesus é demais, né, que Jesus, para combater, né, o argumento do fariseu, fala, você não honra teu pai e tua mãe, etc. E desmascara essa arrogância deles, né? Então, e por outro lado, ele é o mesmo Jesus que quando chegam para ele e falam, sua mãe e seu irmão tá aqui. Mas quem é minha mãe e meu irmão? É verdade. É verdade. Quem é? Então, Jesus, ele não tá aqui dizendo... esse versículo, esse quinto mandamento não serve. Uhum. Porque quando a gente vai olhar a mesma palavra, né, é muito legal, porque os cristãos, e você vai enxergando isso ao longo de Atos, você vai entendendo que é a construção de uma família. Sim. Dessa igreja. Inclusive, quando a gente lê a palavra, o tamanho do cuidado que a palavra tem com as viúvas. Com os órfãos também. Com os órfãos. É muito forte isso. Sim. É muito forte, né? A gente vê os profetas falando de viúvas, a gente percebe essa relação que existe e Jesus pega esse conceito e fala, bem, não é só a sua mãe. Sim. E só o seu pai. Óbvio que tem um vínculo importante, então é como se a gente tivesse camadas de interpretação. A camada primeira é que sim, pai e mãe é insubstituível, né? É pai e mãe, não tem jeito. É uma relação muito forte. Mas por outro lado, o que Jesus está dizendo é que a nossa relação com esse amor de pai e mãe também, né? Se expande para o próximo. Que é outro mandamento, né? Que é outro mandamento. Mas quando a gente vai olhar, é como que a gente honra o próximo. Então, inclusive Tiago, quando dá o exemplo de fé com a atitude, sim, com a obra, com as obras, né, que é muito legal, ele fala, do que te vale a tua fé se teu irmão tá precisando de um casaco, você fala, que Deus te deu um casaco, você não dá um casaco para ele, né? Uma coberta. Ou que tá com pão, você não tá com fome, você não dá um pão. Exato. Né? Então, o que a gente percebe, né, que Jesus acaba pegando esse conceito de cuidado do pai e da mãe, expande ele e fala, é muito maior. Então aqui é de fato o momento onde Jesus fala assim, seguinte, você criar uma comunidade, laços importantes, onde você se relaciona com pai e mãe e com seus irmãos, e com o que está com seus próximos, isso vai prolongar a tua vida. E no exemplo de Rosseto, foi realmente real, né? Não, porque a comunidade vivia mais, né? O que a gente está discutindo aqui, ela vivia realmente mais
tinha as relações familiares, mas provavelmente tinha uma relação de amizade muito forte, Exato. né? Então, acho que é legal você trazer esses exemplos, agora que a gente entrou na expansão desse honrar, não só familiar, mas também vai se tornar sua família, porque nós somos cristãos e quando a gente honra o nosso próximo, a gente se torna, né, família em Cristo, quando a gente tem nosso irmão ali, tá honrando Deus também. Acho que é legal a gente citar esses exemplos da comunidade, porque no estudo mostra que as relações de amizade eram muito fortes, né? Então, a gente vê no estudo que as pessoas se encontravam, que elas conversavam, e tudo aquilo causou benefícios na saúde, tanto física, que prolongou a vida delas, como acredito também psicológicas, né? Sem dúvida. Vê as cartas de Paulo. Quantas vezes ele fala, olha, eu graças a Deus recebi uma ajuda. É verdade. E ele agradece, ele fala o quanto que isso foi impactante para ele. E com certeza, a importância que quando Paulo, né, a história de Timóteo, no final que ele pede os livros, ele Sim. pede a capa. Então ele quer o relacionamento com as pessoas. Quando você vai vendo Atos, um vai para casa do outro, tem uma comunhão mesmo dos irmãos, um ajudando o outro e expandindo, porque não tem jeito. Sim. É assim mesmo. Isso é muito legal também, porque, olha, eu fazendo vários paralelos aqui. É assim mesmo, É assim né? mesmo. A gente vai conversando. Eu tô me sentindo que eu tô na sala de casa conversando com você, meu irmão e minha irmã, sobre um assunto tão importante quanto esse. Mas quando você falou sobre esse ponto, né, das ajudas de Paulo, das reuniões, né, a Bíblia no Novo Testamento tem vários encontros, né, deles celebrando de estar em algumas comunidades da igreja primitiva. É uma delícia a gente ler essas histórias, né, de quando Paulo é solto e eles vão lá celebrar, ou quando acontece alguma coisa, eles estão ali juntos orando em favor de alguém. Então é maravilhoso. Isso me fez um paralelo com uma coisa que a gente tem aqui na nossa igreja, em outras igrejas, e a gente já falou sobre isso em alguns outros episódios, acho que inclusive no episódio de psicologia, porque a gente fala que a fé une as pessoas e traz um benefício muito grande, seja num tratamento, seja num momento difícil que a pessoa está passando, né? Ela enfrenta muito mais fácil. Me trouxe um paralelo com o que a gente chama em algumas igrejas de célula, e que na nossa igreja a gente chama de grupo de pastoreio. Ah, é. Né? Os vínculos. Os vínculos. Eu acho que a igreja tem um papel tão importante desse de comunidade, porque como a gente tem discutido aqui, infelizmente, né, a gente está numa era, num mundo onde as relações elas estão desgastadas, são muito superficiais, as pessoas não param mais para conversar, para escutar uma história, tá tudo muito rápido, ninguém tem mais paciência de ler nada, ninguém tem mais paciência de assistir uma coisa muito comprida, todo mundo acelerando o vídeo, querendo escutar áudio no 2.0. Então as relações elas estão muito superficiais, um pouco profundas. E eu acho que o grande ganho da nossa igreja, né, eu falo nossa igreja geral, não só a IPP, mas todas as igrejas que têm trabalhos como esse, é ter esses momentos onde essas trocas e essas comunhões acontecem, porque ali se forma realmente uma comunidade forte. Porque você ir na igreja todo domingo é maravilhoso, você participar dos cultos, mas quando você tem esses encontros menores, né, onde você lê a palavra, onde você discute, você consegue realmente escutar do seu irmão, saber se ele está bem. Porque às vezes você encontra uma pessoa no culto, você encontra ali e fala, oi, a graça e paz quando é na presbiteriana, a paz do Senhor quando é na assembleia, e ali é muito rápido, às vezes você já está indo para uma IBD, você não consegue conversar com uma pessoa. E quando você está num grupo de pastoreio, isso faz uma diferença porque você tem um momento ali do grupo que você chega, que você consegue conversar, tá mais acelerado, você consegue conversar com a pessoa, saber o que está acontecendo. Às vezes a pessoa, como é uma coisa menor, ela te confidencia alguma luta que ela está passando e ali todo mundo ora junto. É um momento de comunhão, porque depois, né, a gente cristão, ele é famoso por isso. Depois a gente tem um momento de comunhão, de comer uma comidinha boa, que lembra uma ceia, porque isso é muito importante, é um momento que a gente consegue ali estar junto. Sim. Então, você fazendo esse paralelo, eu acho que essa expansão que você falou assim, não é só o honrar pai e mãe, né? A gente tem essa expansão da comunidade quando a gente tem esses vínculos, né? Quando a gente tem esses encontros. E é muito lindo, né? É muito linda a palavra, é muito sábia, porque é o que você falou no começo. O
o médico teve que fazer um estudo duplo cego, controlado, randomizado, para descobrir um negócio que tá escrito na Bíblia faz mais de 1000 anos. Parece que a gente tá voltando no negócio do Marcos Erbelin, né? Que a gente teve aqui também. Não tem jeito, sempre não assim. tem jeito. A ciência aponta para Deus, Pra né? Deus, Não tem jeito. E aí, tem uma questão importante aqui, né? E eu acho que é um assunto que a gente deveria tratar mais como sociedade. E eu sei que você tem um carinho muito especial sobre esse assunto, te conheço bem por isso, e realmente tem, eu atesto isso, que é a questão do cuidado com o idoso. Eu tenho. Isso é uma coisa que eu Então gosto você muito. vê que os países como o Japão, tem países que perderam o Sim. cuidado, né, com os idosos. E a minha sensação é que a gente consegue ver a força de uma sociedade, a longevidade de uma sociedade, olhando pela forma como a geração atual cuida da geração que já passou. Com certeza. Se esses Com vínculos estão certeza, quebrados, essa sociedade está quebrada. Com certeza. A gente não está fazendo uma coisa muito importante. Eu vou dar um exemplo pessoal, familiar, né? A minha bisavó, ela, infelizmente, ela foi abandonada pelo marido muito jovem com os filhos, os filhos, que eram a minha avó e o meu tio-avô. E numa época em que a gente não tinha a infraestrutura que a gente tem hoje, Não né? tem estrutura, Não tem estrutura, Sim. as pessoas viviam na roça mesmo, então era muito difícil as comunicações, às vezes, se você não tivesse uma comunidade forte. E quem ajudou no começo foi a minha bisa, foi o pai dela, que ainda era vivo. Mas uma história muito bonita que eu guardo no meu coração, né, e que a minha família também, é porque a minha avó, quando ela casou com o meu avô, né, maravilhoso, meu vozinho, ele cuidou da minha bisa. Ela viveu com eles a vida inteira. Né? Então, Que paralelo bíblico é esse? é um né? paralelo bíblico, né? O meu avô, assim, eu já dei alguns testemunhos aqui, ele foi um pilar muito, muito importante na minha casa, ele era pastor da Assembleia de Deus, e ele sempre mostrou, não com palavras isso, para a família. Ele mostrou com exemplo. Sim. E hoje a minha família, a gente tem um cuidado com a minha avó, assim, eu acho que é muito porque a gente viu o exemplo em casa, né? Do cuidado com a minha bisa. Sim, é a história, né, Noemi? Sim. Né? Você vê essa história, não tem jeito, tá tudo lá. Uhum. E uma coisa que eu tô falando assim até a gente, né? Sim. Porque nessa sociedade que a gente tá, você tem você teve essa experiência. Uhum. Eu, graças a Deus, também, porque eu ainda sou muito próximo da minha avó. Da sua oma querida. Sim, sim, nem mora no Brasil. Mas eu sou muito próximo. Minha mãe sempre me deixou lá. Eu fiquei muito tempo. A gente tem uma relação muito boa. Eu aprendi a lidar com as histórias da família. E como a gente consegue preservar esses laços, né? E quantos anos a sua avó tem, Lassi? Só pra gente ver aqui, ó. A Ela é um exemplo vivo. Vai para 95, né? Amém. Então, querida avó, assim, eu penso, né, que como é possível a gente construir uma vida, Sim. né? É difícil, né? Porque a gente mora em outro país, tem gente que mora longe e tal. Mas como que a gente consegue tentar, pelo menos, apontar Sim. para uma direção de deixar as gerações próximas, Com certeza. né? Como que a gente consegue estar mais perto do avô, da avó? E a gente sabe que nem todo avô e toda avó são pessoas legais. Eles são pessoas fáceis, muitas vezes. Então tem tudo isso, né? Eu queria Não- até fazer reforçar um ponto aqui que eu acho interessante. Querido irmão, querida irmã, que se você estiver passando por algum problema na sua família, porque às vezes a pessoa que está mais idosa, ela precisa de saúde, né? De uma assistência um pouco Cuidado, maior, de um cuidado cuidado médico, né? médico muito maior. Sim. E eu vi pessoas próximas da minha família que se sentiram muito assim, eu não tô sendo um cristão verdadeiro se eu colocar a minha mãe ou meu pai numa clínica,
né? Às vezes é só temporário, É né? temporário. Isso é uma coisa que às vezes dói muito, né, na pessoa. E eu acho que assim, você honrar o seu pai e sua mãe tem essa questão do cuidado, mas também você pensar qual é o cuidado melhor para ele, né? Então É difícil, é né? difícil, Essa é decisão muito difícil. É Eu muito sei que tem difícil. muita gente que tem uma dor mesmo, mas tem casos que às vezes a pessoa, mesmo com o enfermeiro, mesmo com todo mundo ali, não consegue. E às vezes vai ter que ir para uma clínica para se tratar. Então, você não está deixando de honrar o seu pai se você estiver fazendo isso, né? Porque o honrar é muito mais a forma como você trata, né? Eu vou colocar porque ele precisa ir para uma clínica. Eu quero dar assistência melhor para ele, mas eu vou estar lá com ele sempre, a hora que ele puder, a forma que ele puder. Então, eu acho que a gente também tem que não virar aquela questão que nem você falou do fariseu, né? Ai, não, vai ficar na minha casa porque eu não posso tirar na minha casa, porque não, a gente tem que sempre pensar nas coisas com um equilíbrio, O que a gente lê na Bíblia é que Deus olha o propósito daquilo que você está fazendo. Exatamente. A intenção, né? Exato. Qual é a sua intenção? Tanto que tem lá, né, os planos dos homens são justos aos seus próprios olhos, mas Deus pesa o coração, né? Ele dá uma olhadinha lá para ver, né? Que é isso, porque é a nossa intenção. Então, a intenção genuína é honrar pai e mãe, você entender que tua família é uma família expandida de Deus e que você tem uma responsabilidade, né? Inclusive tem um versículo em Provérbios, eu me lembrei agora, que diz, eu vou parafrasear porque eu não lembro exatamente como é que é, mas ele está dizendo assim, se alguém desprezar uma pessoa que tem menos posses, então você tem mais dinheiro e você despreza uma pessoa que tem menos dinheiro, isso é abominável para Deus. Agora, se você honrar essa pessoa com ajudas, etc., você está honrando a Deus também, né? Então, é mais ou menos isso. Então, porque tem essa responsabilidade da gente ajudar, da gente estar do lado, e às vezes não é financeiramente, às vezes é com tempo. Sim. Porque o grande ponto hoje em dia é que a gente acaba querendo substituir o doar o tempo por doar outras coisas para substituir. Exatamente. Então, a gente tem que dar tempo. Nossa, vou ter que ir lá no final de semana. Sim, ficar 2 horas. Escutar as histórias. Ter paciência. Entregar amor. Até porque você quer, como a gente tem discutido aqui, que a pessoa que é da sua... A gente está expandindo, né? Tanto da sua família ou quanto do seu convívio, que você goste, um amigo muito querido. Você quer que ele viva mais, você quer que ele viva de uma forma saudável, que ele não tenha problemas psicológicos por conta da solidão, né? Então, esse cuidado de disponibilizar tempo, ele é muito valioso, muito valioso. Hoje todo mundo fala aquela famosa frase, tempo é dinheiro. Se você for colocar na balança, o tempo é muito mais valioso do que qualquer dinheiro. Que dinheiro, né? Assim, o que a gente enxerga, então, no final desse estudo nosso, é ver que o cristão, ele é uma pessoa que, o verdadeiro cristão, né, que preza por essa corda geracional que liga as gerações, amarra para manter isso firme, porque um vai puxando o outro e a gente estende as mãos para o lado, não só para nossa própria família, para os nossos irmãos que estão próximos, para ajudar, né, de diversas formas. É muito bonito, né? Então, como que isso foi sendo construído ao longo da história bíblica. Se a gente for olhar, inclusive, isso... Daqui a pouco eu estou entrando no 6º mandamento aqui, mas eu não queria deixar de falar que se a gente for ver no começo, lá em Gênesis, quando tem a queda e aí começa aquelas leis do... Se ele faz alguma coisa com você, você retribui na mesma moeda. Não, na verdade
aqui é tanto que Jesus faz, tem que perdoar 7 vezes 70 lá. 77 vezes, né? Tem, assim, é outra coisa, né? Então, o cristão, ele é essa pessoa que vive em comunidade. Uhum. Na terra que Deus te deu. Posso te fazer uma pergunta? Opa, vamos lá. Você que está na área da saúde, né? A gente está aqui num programa de saúde, a gente está reforçando esses pontos aqui, meu irmão, minha irmã, fazendo esse paralelo e tudo. Mas você que agora está na área de saúde, que vê na ponta, né, a diferença de que essa comunidade faz para as pessoas. O que você tem assim para deixar para a gente de mensagem de hoje em dia? Do que honrar um pai e uma mãe, ou de você cuidar do seu próximo na nossa vida atual, na saúde, como a gente tem visto, causa de diferença? O que na saúde tá bem claro, porque na época de Roseto não era muito documentado saúde mental, né? Uhum. Então, aqui a gente, muitas vezes as pessoas têm amigos de negócios, colega de trabalho, mas não é amigo de verdade, né? Então, às vezes a gente tem amigos no trabalho, né? Claro, mas... Então, a solidão, né? A saúde mental... Ansiedade, né? Essa teia que te sustenta para você não estar sozinho, né? O cristão nunca está sozinho, porque Deus está sempre junto. Mas Deus sempre coloca umas pessoas especiais na nossa vida, né? A gente sabe disso. Então, a comunidade, ela é como se fosse um depósito. Sim. Que você está fazendo quando você honra o próximo, pai, mãe, próximo, porque isso vai reverberar. Com E eu vou dar certeza. um exemplo, tá? Eu vou dar um exemplo muito concreto, que é difícil, tá? É uma solução difícil. Como eu trabalho na área da saúde, todo mundo fala, nossa, o preço do plano de saúde, ele aumenta muito no final da idade, né? Como é que vai dar conta, como né? é que dá conta? Como é que dá conta? E a resposta não é fácil, não existe uma solução clara, mas uma coisa eu garanto, se o idoso não tiver uma rede de apoio para ajudar, o fardo fica muito pior. Sim. Então, a gente vê muito que existem ajudas dos filhos para ajudar os pais a ter acesso a plano, Sim. até acesso a serviços que, se fosse pela própria condição de vida normal, não teria condições. É quase a própria previdência, uma previdência privada, né? Eu te fiz essa pergunta justamente por uma coisa muito sensível que acontece hoje em dia. Infelizmente, né, o plano de saúde está muito caro e a gente tem muitas recusas de plano de saúde para procedimentos em pessoas mais idosas que às vezes precisam de procedimentos mais caros. As recusas às vezes são maiores, né? E aí você tocou nesse ponto que eu justamente queria chegar. Quando você tem um pai, né, uma mãe, que você precisa dar uma assistência, né, não só financeira, mas uma assistência de estar ali no cuidado, você observa se aquele plano de saúde que aquela pessoa tem é eficiente para ela. Que eu vou dar outro exemplo pessoal meu aqui, né? A minha avó, uns anos atrás, tinha um plano de saúde que não estava ajudando ela, né? Então, por a gente estar muito próximo, né, os filhos se reuniram e falaram assim, vamos trocar o plano de saúde da mãe? Vamos. Nem que seja mais caro, a gente assume, né? Porque minha avó é aposentada. Então, esse cuidado, né, das famílias, né, na ponta ali, de você ver se a saúde está sendo eficiente também. Sim. Né, você que é uma geração, que às vezes é o idoso que vai fazer a escolha do plano, ele é um plano que às vezes ele vai receber ali as informações, mas ele não sabe avaliar se aquele plano que ele está escolhendo, ou se ele está se predispondo a pagar, é eficiente para ele. E às vezes na ponta aquilo faz uma coisa que prejudica ele. E aí a família ajudando ou tomando a frente, melhorando, é super importante também, né? E honrar pai e mãe
é, na prática, honrar o princípio da família, Sim. né? Que é a unidade, que é o que vem lá de Gênesis, com Adão e Eva, quando Deus fez antes do pecado. Nós estamos honrando uma criação muito importante de Deus. E se a gente fizer isso, os nossos dias nessa terra vão ser prolongados. E a gente vai viver mais e melhor. E melhor. Então, é isso que eu convido, para a gente refletir na palavra e olhar para as nossas ações e a forma como a gente fala e como a gente age com o nosso pai e mãe. E uma vez que isso está bem, garantir que o próximo e as pessoas ao nosso redor também estejam bem cuidadas. Perfeito. Então, a gente acaba mais um programa. Querido irmão, querida irmã, muito obrigada por vocês estarem com a gente aqui, mais nessa rodada de conversa sobre o tema longevidade, falando de pilares de estilo de vida. Hoje foi comunidade. E eu acho que você conseguiu entender que as coisas entre relações familiares e saúde e propósito estão muito bem unidas, não é? Sim. Então, eu convido você a continuar com a gente nessa rodada nos próximos que a gente vai trazer aqui. Próximo conteúdo que a gente vai trazer é sobre nutrição. A gente vai fazer um overview aí de todos os programas que a gente já falou sobre esse tema, trazer algumas informações para vocês adicionais para a gente conseguir evoluir mais nessa discussão sobre como viver mais e melhor no âmbito da nutrição, que é um pilar do estilo de vida dentro da longevidade. Eu agradeço a sua audiência, agradeço por vocês estarem aqui com a gente até esse horário e não perca os próximos episódios. E não esqueça dos nossos 3 Cs. Curte, comenta e compartilha. Muito obrigada e uma boa noite. Boa noite.